YouTube, porque eu não tô conseguindo. Alguma coisa aconteceu aqui que eu não tô percebendo se estou ou não ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia todo mundo. Agora sim, parece que agora eu entendi o que aconteceu. Agora parece que vai. Mas é que eu comecei a transmitir e não entrou no ar. E eu acho que pode ser alguma coisa da minha internet, não sei, porque começou a tentar e não foi. Tô tentando entrar, mas não consigo. Ficou uns 5 minutos iniciando transmissão ao vivo e não continuou. Ok, vai ficar assim mesmo. Então, na hora que ele quiser entrar, ele vai entrar sozinho. Hoje, olha que interessante, justamente hoje que eu estava querendo fazer uma meditação um pouco diferente, em homenagem ao dia de hoje. Um pouco diferente, não tem meditação diferente, né? Meditação é sempre silenciar, mas o que eu queria falar disso é que hoje está fazendo 150 dias que nós estamos juntos. 150 dias de meditação. Então a Lulu, que trabalha comigo, que coloca, que mexe nas minhas redes sociais, ela falou: olha, amanhã tem 150 dias que vocês estão fazendo essas lives. Eu achei incrível, né? Porque como que o tempo passa rápido também, e ao mesmo tempo, como está aqui essa presença, como este ano foi um ano tão significativo para todos nós, né? Tantas experiências, tantas situações, e nós vamos passando o tempo sem nem perceber, né? Assim, estamos aí, 150 dias juntos. E o tema que eu resolvi falar hoje, o YouTube está aguardando ao vivo, só que não começa. Eu vou pedir só um minutinho, gente. Não estou conseguindo conectar para o Instagram. Marra, underline. Tá todo mundo me esperando. Lá tá aguardando, mas eu não tô conseguindo começar a transmissão. Fiquei dispersa com esse aí. Deixa eu voltar pro meu centro aqui. Então, quando... Hoje, a sensação que me deu, a vontade que me deu de falar com vocês foi sobre um aspecto muito pouco observado por nós e culturalmente valorizado, muitas vezes. Eu já falei disso em lives, mas hoje isso me volta aqui em mim como uma vontade de compartilhar com vocês sobre a fantasia. Fantasia versus presença. No Mahalila tem uma casa específica falando sobre fantasia. E ao longo da minha percepção, da minha jornada de percepção e do trabalho com Mahalila, do trabalho comigo mesmo, o que eu observo é que cada vez mais me preocupa ou me chama a atenção a fantasia. Então, a fantasia, se ela não for muito bem compreendida, ela é um grande alimentador das nossas ilusões e do mundo de Maia. Então, o que é a fantasia? E como ela aparece na gente de uma maneira aparentemente inocente e nos levando para um aspecto da nossa vida que é a falta de presença. Então, todo o nosso objetivo aqui, todo o objetivo nosso na nossa meditação, aqui a minha intenção com vocês é presença. A presença é um estado que nos leva para uma possibilidade de entrar em contato com a nossa verdadeira essência. O agora, a presença, o portal
que nos leva para isso, para essa percepção, para a saída do mundo de ilusão, da dualidade, é a presença. Não tem outra porta para entrar. Não tem, por mais que a gente ache que, quem sabe uma porta alternativa, quem sabe alguma coisa é diferente, quem sabe a gente se esforça e faz de outra maneira, não existe. Nenhum mestre espiritual aponta outra direção a não ser esta. E esse momento presente, ele é um momento muito difícil de ser vivenciado pelo nosso vício de estarmos na fantasia e no pensamento. O pensamento e todo o processo, mas o pensamento, eu vou distinguir aqui um aspecto do pensamento que é a fantasia. Porque a fantasia é um estímulo que nós mesmos damos ao pensamento. Então, enquanto os trabalhos de meditação, de presença, são de observar a mente para que ela comece a diminuir de potência dentro de nós, eu vou ter que tirar essa tela aqui que ela está me distraindo, já que não vai entrar mesmo. Essa potência do pensamento, ela pode ser diminuída quando nós começamos a meditar e a observar os nossos estados. A fantasia é o alimento para o pensamento. Quando nós começamos a fantasiar, nós começamos a colocar ali alimento para que aquela situação ela se expanda do nosso pensamento. Então, as fantasias, embora para todo mundo, para todos nós, a gente não olha para ela como algo mal, como algo perigoso, melhor dizendo, como algo que estimula o mundo da ilusão, ela passa despercebida até na nossa percepção e na nossa reflexão sobre ela. Então, a criança fantasia, mas não é igual a um adulto, é diferente. E aí nós precisamos também de compreender. A criança, ela está vivendo o presente, ela está na presença, ela não está na fantasia. Só que o mundo que ela cria na presença é um mundo imaginário, mas é diferente do jeito como nós fantasiamos. Nós fantasiamos imaginando situações que não existem e que não estão no presente. Eu vou mostrar uma grande diferença. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha testa que eu caí quando eu era criança. Quando eu tinha uns 2 anos, eu acredito que 2 ou 3, não sei, por aí, porque a época era uma cidade que a gente morava, e nessa cidade nós moramos quando eu era muito pequenininha, devia ter uns 3. E a minha mãe falou que eu estava brincando e com uma coisa na mão. Não tinha nada na mão, mas eu estava andando como se tivesse alguma coisa na mão. E eu tropecei e caí, e aí deu um corte muito grande, teve que dar ponto. E quando a mamãe me viu pequena e com toda ensanguentada, ela levou um susto muito grande, saiu correndo me levando para o hospital. E segundo ela, não lembro disso, ela falou que eu não parava de chorar. E ela perguntou para mim: oi, minha filha, tá doendo muito? E ela falou: não, então para que você tá chorando? É porque derramou o leite que eu estava carregando. Então, eu estava brincando de casinha com uma vasilhinha de leite que não existia, imaginária. Então, aquilo era uma fantasia, mas era uma presença. Eu estava num momento total presente, porque a criança tem isso. Ela está ali no presente. Qual é a fantasia nossa de adulto? Nós temos uma fantasia de estimular o nosso pensamento e imaginando coisas que não são projetos, que são só fantasia. Então, também, de novo, a criatividade lá no Mahalila está na mesma linha. Então, e logo depois, na linha de cima, a primeira casa, pode vir. O Bruno está perguntando se podem vir das nossas emoções e como usar de maneira benéfica. Então, a fantasia louca, enlouquecida, ela estimula a nossa falta de presença. Então, nós temos que observar. Então, se a fantasia lá no Mahalila não é uma serpente, então ela pode estar simplesmente acontecendo e sem ser uma queda, mas logo depois tem uma queda. E a fantasia, então o que a fantasia é usada, ou a fantasia não desvirtuada e que não nos tira do presente,
é aquela que está ligada literalmente ao presente. Então, nossa vida acontece aqui e agora. Então, aqui e agora, qual é a necessidade? E às vezes, nessa necessidade, eu vou usar a minha fantasia para criar. Mas aí ela tem mais a ver com a criatividade, com uma construção de uma realidade mental que você está ali para fazer, ou que está projetando, ou que está querendo. Então, a fantasia solta, a fantasia, qual que é o ponto para mim? Não sou dona da verdade. Essas são as minhas reflexões e as minhas percepções, minhas do meu processo e nas pessoas que eu atendo. Qual é o ponto? A fantasia. Nós vamos usar a fantasia de diversas maneiras. Nós vamos usar a fantasia para fazer uma jornada quando eu convido vocês para irem até uma montanha. Ali nós não estamos indo na montanha fisicamente, mas aquilo muda seu estado para um estado positivo. E ali você traz essa situação e ela e te põe mais no presente, te tira de um pensamento negativo e te coloca mais no presente. Mas existe um tipo de fantasia que nós precisamos observar, que é uma fantasia completamente fantasiosa, que é um imaginar situações que não vão acontecer, que não estão acontecendo, que são mesmo criar avatares na cabeça e sumir por ali e gastar energia. Uma fantasia negativa, uma fantasia sobre uma situação que não aconteceu, como seria se tivesse assim, são gastos desnecessários da energia mental e que vai impregnando o nosso psiquismo. Então, a fantasia, observe a sua fantasia, onde ela leva, o que você faz com ela, o que ela é construído através dela. Fantasias de que eu vou sair, pode acontecer não sei o que, mas acontece que esse aspecto da fantasia é muito mais recorrente nas pessoas do que a gente pode supor, e as pessoas não compartilham isso uns com os outros. Então, é como se fossem suas caixinhas secretas, perigosas, porque nos levam a situações muito perigosas de criação de imagens mentais, de situações em que você só gasta energia à toa. E criando, as fantasias também podem vir de nossas emoções. De novo, o Bruno está perguntando, e como, então, o medo exagerado do Covid. Se eu sair, vai acontecer isso. Aí a pessoa começa a fantasiar. E aí começa a fantasiar assaltos, perigos, doenças, situações de ciúme, possíveis traições, situações diversas negativas. E a gente está cansado de ver pessoas falando. E são fantasias, não tem nenhum embasamento na realidade e também não são intuições. Porque quando você intui um problema, uma situação, ela não vem desta maneira. Ela não vem desse jeito. Ela não vem de uma intuição verdadeira, e as pessoas confundem isso. Podem vir das emoções, sim. Então, se eu estou com medo, não olho para o medo, não observo verdadeiramente o que é, eu começo a fantasiar. Então, fantasia, na verdade, elas nascem das nossas emoções. E elas viram um problema. Porque qual é a emoção? E aí nós vamos ver essas estruturas nossas de ego, né? Então, dentro das nossas estruturas de ego, que nós somos mais sensíveis a algum tipo de emoção, então, dentro daquela estrutura, você começa a fantasiar. Então, nós estamos falando aqui do medo, mas o medo não é a principal, não tem nenhum que é o principal, mas agora nós estamos vivendo uma situação muito, muito de medo. Então, quais são as emoções nossas que geram uma fantasia exacerbada, perigosa? Pode ser uma situação de raiva. Já perceberam? Quando a gente está com medo, a gente começa a fantasiar coisas perigosas. Quando nós estamos com raiva, a gente começa a projetar essa raiva na forma de fantasia, criando situações de raiva e criando cenários onde nós permanecemos internamente brigando na fantasia. Então você fica brigando. Então, situações de vaidade, então também você fica ali se empoderando e criando situações em que você se mostra empoderado.
Situações que você cria, mas que você não está indo de verdade na direção daquilo e não está lidando com o momento presente tal qual é. Então, se eu tenho uma necessidade presente, então vem aquela situação que eu imagino, que eu crio, ali eu tenho ali um poder e depois eu parto para uma ação. Então aquilo me ajuda a discriminar. Então a fantasia ou a criatividade, que ela está na linha da criatividade, ela cria cenários onde você pode observar a situação, sem que ela tenha feito antes. É como um arquiteto projetando uma casa. Então ele cria ali cenários de projeção, de possibilidades e vê, através de algo que ainda não foi realizado, as possibilidades e os problemas. Mas isso não está errado, isso está ok. Isso está bom, isso é um grande benefício que nós temos da nossa criatividade, da nossa antecipação de uma situação, criando e projetando. Isso é a ferramenta de trabalho de todo mundo que projeta, que faz, que imagina situações. Mas não é disso que eu estou falando, e eu acho que mesmo que eu não te dê exemplo, você sabe do que eu estou falando. É quando a gente sai disto, que é positivo, que você percebe como criativo, como algo que resulta numa mudança lá na frente, de uma reflexão, de uma possibilidade, e aquilo começa a virar só um vício de pensar, um verdadeiro vício do pensar. Então, esse vício do pensar, ele que é complicado. Isso é o que é o grande complicador. Esse é o que é a grande perda de energia nossa, porque a gente começa a entrar em reinos complicados, tanto de fantasias positivas quanto de fantasias negativas. A fantasia negativa ainda fica pior, porque você traz uma adrenalina, né, de tensão, de medo, e que você fica totalmente com a energia projetada, mas também as fantasias positivas. E às vezes as pessoas ficam presas nesses universos, ficam verdadeiramente presos, capturados pelo universo paralelo. Então é como se a sensação que eu tenho quando isso acontece é que a pessoa não está presente de jeito nenhum. Ela está no mundo paralelo e isso é perceptível. Há ali uma sensação de universo paralelo. É como se você visse a pessoa meio deslocada, a energia dela está meio deslocada, e para mim, pelo menos, é perceptível. Então a pessoa não está, ela está no mundo ali do imaginário, e isso captura completamente a pessoa. E isso é um vício muito complicado. Então é vício de pensamentos que cada um lá dentro de si, ele sabe aonde ele se vicia, onde ele está viciado. É fantasias de todo jeito. Desde fantasias, eu já falei disso, mas essa história tem me tocado. Já falei mais de uma vez aqui nas lives, da necessidade de uma observação e de uma purificação do nosso estado de fantasia, do que você fantasia. Fantasias de brigas, de ganhos sexuais, de tantas coisas que a pessoa vai estimulando e tirando ela da potência do presente, do aqui e agora, e sendo capturado e sugado e levado para Maya. No Mahalila chama-se Maya. Então lá dentro do Mahalila nós temos duas casas, Maya e a consciência. Então aquilo que te leva para Maya não está te levando para a consciência. Então quando você... E o problema é o seguinte, ninguém ouve, ninguém sabe e ninguém vê. Então não é como uma adição de alguém que usa droga, que usa álcool ou que está fumando sem parar, e que você olha e fala, e tem vários amigos aconselhando, não, sai disso, não toma tanto, não bebe tanto, você está viciado, você está comendo demais, você está isso, está aquilo. Então esses excessos que aparecem, eles são perceptíveis, e aí as pessoas podem alertar, né, apontar. A fantasia não. A fantasia é um cupim, porque ninguém vê o que ele está fazendo dentro da gente. A fantasia nesse nível. Ela ninguém observa e ninguém sabe o que a fantasia dentro da pessoa está fazendo, mas ela está corroendo a pessoa na presença. Está tirando da pessoa
a potência da presença, a pessoa está saindo daquela possibilidade de estar presente e indo. E aí ela troca o momento presente por uma fantasia. Então é tipo tem um conto do Mulheres que Correm com os Lobos, que é a Donzela Sem Mãos, em que tem uma passagem, esse conto é muito impressionante, ele é muito forte, porque nesse conto há uma troca. O pai, vou te contar bem rapidinho, ele era um camponês e ele tinha uma filha. E ele tinha aquela vida não sacrifício, mas uma vida de campo, que você tem ali que trabalhar, que você tem que plantar. Então é uma vida que você tem que colocar a mão na massa mesmo, né? Quem mora no sítio, no campo. Então esse camponês morava com a mulher dele e uma filha. E teve um determinado momento que alguém propõe algo para ele, passa uma pessoa muito bem vestida lá no sítio dele e fala para ele que ele poderia dar tudo para ele se ele fizesse uma troca com ele. E a troca que ele propunha era o que estava atrás do moinho. E por tudo aquilo que ele queria conquistar, que seria uma vida mais fácil. E aí o camponês, ele pensa assim naquele momento, mas o que tem mesmo atrás do moinho de tão interessante que essa pessoa está querendo trocar tanto assim para mim, me dando tanta coisa legal? Aí ele lembra que ele tinha um pé de macieira. Ele falou assim, o cara deve estar querendo as maçãs da macieira. Eu posso trocar uma florada inteira da maçã, ou que produzir de um pé de maçã. E faz a troca com ele. Ele falou assim, não, eu troco sim. Eu te dou o que está atrás do moinho e troca de tudo que você quer me dar. E ele fez a troca. E na hora que ele faz essa troca, tudo muda na realidade dele, tudo. Ele era pobre, ficou rico, a casa dele que era feia ficou bonita, a mulher dele que estava mal penteada, mal vestida, ficou maravilhosa. E aí a mulher sai correndo lá, fala, o que aconteceu? E ele vai e explica para a mulher. Não, porque passou um senhor aqui, e ele era muito bem vestido, e ele me fez uma troca, para trocar o que está atrás do moinho, em troca de ter tudo. E aí a mulher começa a chorar. Mas você trocou? Eu falei, trocou, mas o que tem atrás do moinho era só um pé de macieira? Eu falei, não, o que estava atrás do moinho era a nossa filha, na hora que esse homem passou aqui, de 15 anos. Então era a vida viva. E nessa hora ele viu que troca que ele tinha feito. Só que ele trocou e não podia destrocar. Então, aí que está o ponto. Então, essa pessoa, no fim, mostrava-se ser o demônio ou Maia. Então, olha que coisa. A troca que nós fazemos é a troca do momento presente, e no momento presente com os problemas dele, com as questões do momento presente, com tudo que há a ser feito, que exige a nossa posição, presença, nosso fazer ali, agora, por uma fantasia. Então, a fantasia tem esse risco. Então, as pessoas podem passar uma vida capturados pela fantasia, imaginando alguma coisa que você vai fazer, mas que você não faz. Imaginando uma situação ideal que nunca acontece, imaginando algo que quando eu ganhar na loteria, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, passando a sua potência para o futuro, que isso não existe, ou levando para o passado, que também você fica capturado por isso. Então, nesse dia de que fazem 150 dias de meditação, eu quero convidar vocês, mais uma vez, para o propósito do que é a meditação. E é por isso que eu resolvi falar disso. Para relembrar o propósito do que seja a meditação. É nos ajudar a estar no aqui e agora, no presente, no único lugar possível de você encontrar aquilo que você precisa encontrar. Aqui e agora. E nós, como filhos de uma época e de uma cultura, temos enormes dificuldades de estar no agora. Enormes, porque não somos estimulados a isso, porque não aprendemos, porque não temos uma educação para isso, porque nos é dado o remedinho da pílula do esquecimento de Maia, para que a gente esqueça mais ainda e continue fantasiando. Aí nós nos perdemos na fantasia. Então, se a gente quiser verdadeiramente encontrar um caminho espiritual, um caminho que seja da sua alma, um caminho seu, nós vamos ter que fazer este olhar
e começar a pensar: nossa, eu sou um viciado em fantasiar. Eu sou um viciado em sair do agora. Eu sou um viciado. A cada segundo eu tenho que me puxar de volta para a presença e para o agora. É assim. Essa é a nossa realidade. E é isso que eu quero alertar nesse dia de hoje, 150 dias de práticas do agora. Então, mais uma vez, vamos fechar os olhos e entrar em contato com nossa presença. E hoje nós vamos prestar atenção nessa história do pensamento-coração. Pensamento voando desnecessariamente e presença aqui. Onde está a presença? Presença é presença. Presença não está no corpo, mas a gente buscando no corpo uma referência, fica mais fácil de perceber esses estados de presença. Onde estamos, onde nossa atenção e não tensão, onde a nossa atenção precisa estar ou facilita estar para que a gente tenha um estado de presença aqui no coração, mais que aqui. Então vamos inspirando profundo, sentindo os nossos pés no chão. Movimente seu pescoço se necessário. Relaxe. Observe a forma como você costuma usar o seu pensamento. Tome consciência. Observe onde está a sua energia quando você deixa se levar pela fantasia. Perceba você, a sua energia e observe. É como se a sua energia estivesse na cabeça. Observe. Observe o movimento dos seus olhos quando você fantasia. Não é para julgar você, que também é outra fantasia. Trata-se de reconhecer. Quando você percebe, inspire profundo e coloque a sua atenção no coração. Quando eu digo coloque atenção no coração, coloque atenção nessa região do peito, no meio do seu peito. Não exatamente no órgão coração. Mas nessa região do peito, bem no meio do seu centro, onde a gente costuma bater a mão e falar assim, eu, é aí. Põe a sua atenção aí. E solte essa região. O que há aí? Muitas vezes um aperto,
uma dor que também se aloja aí. E é esta a razão porque não paramos aí. Esta região do nosso corpo nos dá indicações muito claras do nosso estado. Se estamos angustiados, esta região do peito fica apertada. Se estamos com raiva, se agita. Se estamos com medo, se fecha. Se estamos ansiosos, acelera. A sua inspiração profunda pode ultrapassar esta camada de emoções, tomando consciência dela e inspirando um pouco mais profundo, com delicadeza. Passando pela camada emocional. Aprofunde nesse silêncio. Não busque por nada. Não procure formas, não procure nada. Apenas descanse nesse silêncio. Apenas permita-se estar cada vez com mais tempo num estado de completo nada. Nem música, nem imagens, nem pensamentos, nem sequer a minha voz.
Nesse estado de nada é possível perceber os pensamentos sem apegar a eles. Eles somem como bolha de sabão. Se você não prendê-los, identificar com eles, eles surgem e vão embora. Envolva cada pensamento numa bolha de sabão e perceba que ele vai embora. Observe. Este nada é o nosso portal. É este nada que estamos buscando todo dia. Se você encontrar uma portinha deste nada, fique nele o tempo que puder. Permaneça nesse nada o tempo que você puder na sua vida. Como quem espera, sem ansiedade. Confie nesse nada. Ele é uma pérola, a sua pérola. Abra-se a esse nada. Não o desvalorize. Reconheça-o como seu tesouro. A sua mente não sabe o que fazer com isso. Não importa. Confie. Fique aí. Todos os minutos que você puder. Estabilize-se aí. Aprenda a estar aí. Então, inspire profundo e se você quiser permanecer aí, permaneça.
Mas se você precisar de viver a sua vida, o seu cotidiano, levantar, fazer um café, suas atividades, então vá abrindo os olhos, mas com a sensação dentro do seu peito, sem perder a sensação desse estado de presença. Permitindo que esse estado permeie o seu dia, que você mantenha a atenção nessa região do peito enquanto faz outras coisas, enquanto conversa, enquanto trabalha,